Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. Bom pessoal, o assunto da nossa videoaula de hoje é expressões numéricas com números inteiros. Então eu coloquei aqui o conceito que fala-se o seguinte, expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando uma determinada ordem. Então primeiro a gente vai ter que resolver potenciação e radiciação, que não vai ter nesse momento, tá? Em segundo lugar, multiplicação e divisão, e em terceiro, adição e subtração. E quando as expressões numéricas possuírem parênteses, colchetes e chaves, a gente vai resolver primeiro a expressão, primeiro o que envolve, né, o que está dentro do parênteses, em segundo lugar as que estão dentro dos colchetes e em terceiro o que estão dentro das chaves. Então eu coloquei três exemplos aqui para vocês. Tá? No exemplo 1 aparece assim, menos 10, menos, aí entre parênteses, menos 4 mais 9, mais 1 menos 9. Então a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses, né? Então vai ficar assim, ó. Vamos lá. O menos 10, eu vou copiar esse menos aqui também. E aí eu vou resolver então o que está dentro do parênteses, que é o menos 4 com mais 9. Aqui a gente aplica lá a regra 2 que eu já ensinei para vocês, que vai ficar mais 5. Certo? E aí eu copio aqui o mais 1 menos 9. Ó. Então agora, o que eu tenho que fazer nessa etapa? Em primeiro lugar, eu vou ter que dar um jeito de transformar isso aqui tudo em adições, ó, porque aqui eu tenho uma subtração e uma adição. Então, eu vou ter que fazer o oposto aqui. Lembra que eu também já mostrei para vocês. Ó. Então, o menos 10 continua. Aqui eu troco para adição e faço o oposto do número seguinte, que é o mais 5, ele vira o menos 5, certo? E aí eu copio aqui o mais 1 menos 9, ok? Aí agora o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer a junção dos positivos e dos negativos, certo? Então, a junção dos positivos aqui, ó, é apenas o número 1, né? E a junção dos negativos é o 10 com o 5 e com o 9, né? Então, 10 mais 5, 15, 15 mais 9 fica 24, né? Então, agora eu tenho aqui no final para fazer mais 1 com menos 24, que aí, então, aqui nesse caso, a gente aplicando a regra número 2, vai ficar menos 23, certo? Então, esse é o resultado aqui desse exemplo 1. Agora, no exemplo 2, observem que a gente não tem aqui mais de não tem uma operação dentro do parênteses, né? Então, o que a gente vai fazer é seguir a ordem lá, né? De potência e raiz, que não vai ter nessa situação, depois multiplicação e divisão, ó. Então, eu vou ter que fazer aqui esse mais 16 dividido pelo menos 4, que é a divisão, e o mais 3 multiplicado por menos 2. Então, essa é a minha prioridade. Então, o menos 12 aqui se mantém, certo? Mais 16 dividido por menos 4 fica menos 4. Aqui, então, na divisão se aplica a regra de sinal, né? O mais 3 multiplicado por menos 2 fica menos 6. A gente também aplica a regra de sinal e copia aqui o mais 8, né? Então, agora, o que a gente pode fazer aqui para estar terminando de resolver? Né? A gente faz a separação dos negativos e dos positivos, ok? A separação dos negativos, 12 com 4 dá 16, com 6 fica 22. E os positivos é apenas o 8. E aí, para finalizar, aplica-se a regra 2, menos 22 com mais 8, conserva o sinal aqui do número maior, né, pela regra 2, e diminui os números ficando menos 14. Então, esse é o resultado final aqui do exemplo 2. No exemplo 3, observem que a gente tem aqui algumas operações para serem realizadas dentro dos parênteses. Então, o que eu vou fazer? Ó? O menos 20 eu conservo, o mais 2 aqui também, copio o sinal de multiplicação e dentro do primeiro parênteses eu tenho uma adição e uma multiplicação. Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação. O menos 8 conserva, mais 4 multiplicado por 3 fica mais 12. Aí fecha aqui o parênteses, menos 24, isso aqui eu só copio, dividido por... Aqui eu vou resolver também, menos 3 com mais 9 é a regra 2, fica mais 6. E eu copio aqui o menos 9, ó. Certo? Agora eu vou terminar de resolver o que eu tenho aqui dentro desse parênteses. Então, o menos 20 eu copio, mais 2 também, multiplicado por menos 8 com mais 12 fica mais 4, certo? E o restante aqui eu também vou copiar, porque eu tinha que resolver primeiro o que estava dentro do parênteses nessa etapa. Agora eu vou resolver... segundo a ordem, né, as multiplicações e as divisões, que são essas duas aqui. Ó. Então, menos 20 continua, mais 2 multiplicado por mais 4 fica mais 8 pela regra de sinal. Esse menos aqui eu copio, né? Agora, menos 24 dividido por mais 6 vai ficar menos 4. Então, eu vou deixar o resultado dentro do parênteses.
né? Justamente por causa desse sinal de menos que tem aqui. E aí abaixo o menos 9, ó. Agora o que eu vou ter que fazer? Transformar tudo em adição. Então, o menos 20 continua, o mais 8 também. Aqui vira adição e faz o oposto do número seguinte, que fica mais 4. Abaixo o menos 9, né? E agora eu vou terminar de resolver separando negativo e positivo. A junção dos negativos fica 29, certo? E a dos positivos, ó, 8 com 4 fica 12. Aí a gente aplica aqui a regra número 2, conserva o sinal do número maior, subtrai os valores, que vai ficar menos 17. Então, esse é o resultado final aí da expressão, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo lá nas redes digitais aí de comunicação. Obrigado pela atenção.